Olá, eu sou a professora Isadora Souza. Meu sinal em Libras é a configuração da letra I sobre a sobrancelha. Sou uma mulher negra com cabelos presos. Uso uma blusa na cor cinza. Estou sentada diante do computador com enquadramento até a altura dos ombros. O nosso primeiro slide apresenta a parte superior da logo da licenciatura em Educação Especial, que é um desenho de livro aberto, na cor verde, acima dele um boneco na cor azul, formando um círculo e linhas duplicadas com um X. Em volta dele, um semicírculo na cor verde. A seguir, o desenho de algumas mãos levantadas com diferentes cores que representam a diversidade e a inclusão das pessoas. E na parte inferior, da esquerda para a direita, nós temos a logo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, da CEAD, Coordenadoria de Ensino à Distância, temos aqui também a logo da Licenciatura em Educação Especial, mais uma vez, a logo da CODEP e a logo do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, UNAI. Essas logos vão se repetir no decorrer da nossa apresentação de slides. Bem, no seguinte slide, nós temos o título da nossa conversa de hoje, que é Acessibilidade na Avaliação da Aprendizagem, aqui no curso de capacitação e avaliação da aprendizagem acessível. Como objetivo, vamos apresentar os princípios do desenho universal para aprendizagem, DUA, e acessibilidade na avaliação nesse contexto. Bem, então vamos falar um pouquinho do desenho universal para aprendizagem? É uma abordagem pedagógica que visa atender todas as pessoas, todos os estudantes que constituem o cenário educacional formal, tendo como base as ações de acessibilidade para dar a condição e a possibilidade na eliminação de barreiras, como no currículo educacional. Com essa visão, as barreiras não são os estudantes, mas aquilo que o ambiente produz. A partir do desenho universal para a aprendizagem, podemos orientar o planejamento docente, o planejamento educacional. E ali, dentro desse planejamento, considerando a inclusão e as categorias, as dimensões da acessibilidade. Com essa visão, partimos das barreiras. E, mais uma vez, não se trata a barreira as pessoas, mas sim os contextos educacionais. Logo, é importante destacar o que cada palavra envolve, o conceito de cada palavra que constitui a estratégia desenho universal para a aprendizagem. O desenho é porque é algo previamente intencional, planejado, universal, porque ele considera todas as pessoas, não só uma proposta voltada para a população com deficiência, o estudante com deficiência, mas todos os demais estudantes também. E a aprendizagem quer dizer que todos os estudantes serão desafiados e apoiados de formas significativas dentro desse processo de ensino e aprendizagem. Assim, é importante elencar que o desenho universal para a aprendizagem, ele tem algumas bases específicas. E podemos aqui elencar 4 bases: a pedagogia, o uso das tecnologias, as ações para a acessibilidade e os estudos da neurociência contemporânea. A partir dos próximos slides, vamos pontuar um pouquinho cada base colocada aqui. Quando falamos de pedagogia, é muito importante destacar a pedagogia dentro do desenho universal para a aprendizagem. Aqui temos centralizado a imagem de uma nuvem de palavras que faz referências a conceitos, palavras-chave que envolvem o campo da pedagogia. E aqui possui, por exemplo, a didática, a história da educação, a organização do ensino, teoria da educação, meios de ação, processos de educar. Então, a pedagogia ela é uma base extremamente relevante para pensarmos nas ações e contextos, no contexto ali educacional formal. A tecnologia é outro ponto de muita relevância dentro dos desdobramentos de ações do desenho universal para a aprendizagem. Centralizados, nós temos um laptop e uma pilha de livros em uma mesa, ou seja, não falamos apenas da tecnologia digital, voltada a tecnologias de alto custos, da eletroeletrônica. Falamos sim das tecnologias analógicas, das tecnologias como o próprio livro.
E a proposta aqui é destacar o conceito da tecnologia dentro do DUA para a combinação de produtos e recursos que são de desde alta ou baixa complexidade. Assim, a tecnologia incorpora o DUA com o objetivo de projetar ambientes de aprendizagens, mas plurais, com os diferentes artefatos digitais, desde aquilo que chamamos de tecnologia educacional, e também a tecnologia assistiva, a promoção da acessibilidade digital, entre outros elementos. E temos a acessibilidade. Nós temos centralizado o símbolo internacional da acessibilidade, segundo a Organização das Nações Unidas, que é datado de 2015. O ícone apresenta uma forma circular com linhas finas que conectam pontos azuis, formando uma rede ao redor de uma figura central em forma de pessoas. Ou seja, esse ícone ele tem como objetivo elencar as habilidades das pessoas, de diferentes pessoas, não apenas pelo ponto de vista da deficiência do sujeito, mas de suas habilidades e potencialidades. Então, aqui apresentamos o símbolo da acessibilidade, para pensar como as categorias, suas dimensões se desdobram dentro do processo aqui de desenvolvimento do desenho universal para a aprendizagem. E aqui ainda dentro das bases, nós temos a neurociência contemporânea. E aqui destacamos três redes importantes, que são as redes afetivas, que envolvem o estímulo de interesses dos educandos, as redes de reconhecimento, que envolve apresentar informações e conteúdos de formas diferenciadas no processo educacional, e redes estratégicas que envolvem possibilitar aos alunos que expressem a aprendizagem de diferentes formas e não apenas por uma única via avaliativa ou recurso. Ainda seguindo, o DUA, ele tem três princípios bases para que possamos desdobrar atividades e estratégias dentro do nosso planejamento docente. São múltiplos meios de engajamento, que vai envolver bases emocionais e afetivas dos sujeitos. Dois, múltiplos meios de representação, que envolve a recepção de informações utilizando apoios e recursos. E três, múltiplos meios de ação e de expressão, que envolve diferentes formas de expressar o conhecimento, desconstruindo uma única via avaliativa ou de possibilidade a partir da acessibilidade de recursos e tecnologias disponíveis. Logo, a gente não vai esgotar os princípios do DUA nessa conversa. Por isso, eu deixo aqui nesse slide à nossa direita, na parte inferior, um QR Code que vai levar para o site oficial que estrutura e desenvolve os princípios do desenho universal para a aprendizagem. Né? Os princípios, eles se desdobram em outras diretrizes e pontos de análise relevantes e importantes. Partindo disso, quando falamos de DUA, a gente está falando de planejamento docente, certo? E o planejamento docente, ele precisa pensar no seu percurso, na sua estrutura, em identificar as barreiras. Cabe identificar barreiras que impeçam a participação das pessoas nesse processo. Também precisamos pensar nessa acessibilidade, tornar possível a inclusão das pessoas. E uma ação colaborativa, que é planejar, desenvolver e avaliar as ações para que a inclusão possa ocorrer dentro desse processo. E as redes de apoio, que são os recursos e estratégias centradas nas pessoas, para as pessoas e pensadas também junto com essas pessoas. Então, e acessibilidade na avaliação dentro desse contexto do desenho universal para a aprendizagem? Nós elencamos o DUA como uma perspectiva, né, para projetar e refletir sobre as nossas avaliações, que somativas, formativas, sejam elas por meios do ambiente virtual de aprendizagem, por exemplo, ou no modo presencial. E nesse processo é importante destacar a avaliação como uma ação que ela envolve um processo formativo, que é uma avaliação também processual. Logo, nós precisamos pensar nas dimensões da acessibilidade para
projetar as nossas avaliações. E quais são essas? Precisamos pensar sim na acessibilidade arquitetônica, na acessibilidade atitudinal, que é primordial, a acessibilidade comunicacional, a acessibilidade instrumental, a acessibilidade metodológica e a acessibilidade curricular. São importantes para pensar nesse processo, que deve ser processual, deve ser formativo, para além da análise do desempenho do discente, para além da análise do processo individual dos sujeitos, para além de aspectos quantitativos, mas também qualitativos. Vamos seguir? E aí, precisamos pensar, dentro desse planejamento, em conhecer nosso estudante. É sempre importante que esse trabalho não só envolva o núcleo de acessibilidade e inclusão, mas ele deve abranger a coordenação de curso, o corpo docente e também o próprio estudante, porque nenhuma estratégia educacional ganhará sentido se o aluno não for colocado dentro desse processo. Então, as tomadas de decisões, elas precisam da participação das pessoas, que pode indicar, por exemplo, qual a acessibilidade, qual a barreira, qual a tecnologia assistiva que precisa. Quais são as condições e possibilidades para a participação dele? Então, elencamos aqui que identificar e conhecer o nosso estudante é fundamental, pensando em qual é o seu contexto, quais as condições e possibilidades, as condições também socioeconômicas são relevantes, e o que o discente vai precisar, quais são os recursos e apoios. E dentro dessa construção, pensando nos objetivos das avaliações, para além desse aspecto técnico, tanto avaliações formativas quanto somativas podem ser usadas para refletir sobre as estratégias de aprendizagem com os educandos. E a gente constitui aqui uma avaliação com conteúdo, objetivo, critérios e o seu formato. Qual será o seu formato? E ao planejar, a gente precisa tentar identificar o que será uma barreira para alguns estudantes. Então, a construção da avaliação é um processo muito relevante de observação. Nós temos aqui a autoavaliação. A construção da avaliação, ela envolve uma autoavaliação. O que pode impedir o discente de participar da minha avaliação? Que barreira ele pode encontrar nessa avaliação? E por que é uma barreira? O que pode funcionar melhor para esse educando? Então, são construções necessárias de análise e reflexão dentro desse contexto de aplicação, elaboração e planejamento. E quais são os apoios e os recursos necessários para o meu estudante? O que pode ajudar na desobstrução de barreiras para a participação da pessoa com deficiência nas avaliações? É muito importante disponibilizar apoios e recursos de acessibilidade, de tecnologia assistiva. E isso pode envolver diferentes apoios, por exemplo, desde o técnico ao humano. Podemos pensar no apoio do tutor, monitor, pensar no apoio do intérprete de Libras em sala, ou no uso da tecnologia assistivas e outros recursos tecnológicos para possibilitar a autonomia e independência desse estudante para a realização da prova, para a realização da sua avaliação. E assim podemos pensar nos princípios do DUA, os múltiplos meios de engajamento que podem envolver essa avaliação. Ou seja, vários meios de recrutar interesses, né? Todos os alunos eles precisam ser desafiados, mas nem sempre é da mesma forma. Então, é importante que o ambiente de aprendizagem incorpore uma variedade de recursos e suportes para promover o engajamento desse estudante. É relevante promover até mesmo o pertencimento desse estudante ali no seu contexto de sala de aula, na comunidade acadêmica. Então, os múltiplos meios de engajamento, a gente precisa pensar nessas questões atitudinais, na acessibilidade atitudinal também, naquilo que se cria
preconceitos, barreiras de participação, de pertencimento daquele estudante na comunidade acadêmica. E também podemos pensar em apoios e recursos a partir dos múltiplos meios de representação, que é a apresentação das informações e conteúdos de diferentes maneiras. Podemos pensar nas imagens, gráficos, animações, vídeos ou textos, que são excelentes estratégias de apresentar informações. Mas tais representações, muitas das vezes, podem não ser acessíveis ao nosso estudante. Podemos pensar aqui no estudante, por exemplo, com deficiência visual. Por isso, é necessário materiais acessíveis, que estão ali embasados nas preferências do estudante. Eu conheço o meu estudante e ali eu vou saber o que pode ser acessível ou pode ser uma barreira para ele. E ele próprio pode indicar isso ao docente, o seu melhor meio de representação, por exemplo. E ali temos o próximo item, que são os múltiplos meios de ação e de expressão, para que possamos pensar na avaliação, que é diferenciar os meios para se expressar o conhecimento, por exemplo, como a acessibilidade instrumental, com o uso de tecnologias, tecnologia assistiva, que possibilitam essa oportunidade de autonomia do sujeito. O estudante, ele pode precisar, por exemplo, de recursos e apoios para ação e expressão. Podemos pensar desde a caneta ao papel, ou desde aplicativos e computadores. Então, para reduzir essas barreiras de aprendizagem, é essencial incorporar essa flexibilidade, tanto de tempo, uso de recursos, apoios, e mais, desdobrando aqui as dimensões da acessibilidade, precisamos pensar nesse espaço físico também. Por exemplo, assentos, iluminação adequada para a participação desses estudantes no contexto ali acadêmico de sala de aula. Logo, podemos também aqui refletir sobre o processo de aplicação dessa avaliação. Aqui, uma síntese de tudo que já foi pensado e falado aqui na nossa conversa, que a gente precisa pensar no ambiente, nas condições de realização dessa avaliação. Ele vai precisar da flexibilidade de tempo, esse estudante? Ele vai precisar do apoio humano ou do apoio técnico, como pensar, por exemplo, no intérprete de Libras, o tutor, monitor, as tecnologias digitais, a tecnologia assistiva, entre outros elementos. Então, disponibilizar apoios e recursos de acessibilidade, de tecnologia assistiva, a partir desses múltiplos meios de engajamento, múltiplos meios de representação e múltiplos meios de ação e expressão, são relevantes aqui para a gente pensar desde o processo de planejamento da avaliação até o processo de aplicação. Bem, para maiores informações, temos aqui a indicação do texto Acessibilidade Curricular e o Desenho Universal para Aprendizagem como pontos de análise para a inclusão. À direita temos um QR Code Saiba Mais, que leva à plataforma para download do texto. E análise reflexiva das ações de acessibilidade. Centralizado, temos diferentes bonequinhos em diálogo. Ou seja, as dimensões da acessibilidade, elas devem ser pensadas, planejadas, executadas e também gerenciadas. E essas orientações e discussões a respeito, elas devem ser realizadas junto às próprias pessoas com deficiência. Precisamos conhecer os nossos estudantes para desdobrar estratégias, apoios e recursos. E uma sociedade inclusiva, ela vai além de garantir espaços, ambientes acessíveis do ponto de vista arquitetônico urbanismo. Ela fortalece as atitudes de aceitação das diferenças individuais e da valorização da diversidade humana.